E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente continua falando de Tianguan-Yihu e a gente vai falar sobre o quinto episódio da adaptação em Donghua, né, na adaptação em uma animação chinesa. E desde já eu deixo aquele aviso do primeiro vídeo, se em algum momento algum barulho muito estranho surgir, é porque mais uma vez eles estão fazendo obras, né, porque eles fazem obras aqui pra sempre, eu adoro! Mas então vocês já fiquem ligados, eu tento controlar isso tanto na edição quanto no momento que eu tô gravando, mas já fica o aviso. Então quando ele tava na carroça, depois de juntar várias sucatas, o Lian She, ele esbarrou com um rapaz que ele ainda não sabe quem é, a gente sabe que é o Huan Cheng, mas eles conversam sobre divindade, sobre igualdade. O rapaz se mostra muito entendedor de deuses. E agora, neste novo episódio, o Lian She, ele vai perguntar se ele entende igualmente de fantasmas. O rapaz se mostra aberto à conversa, né? Ai, cara, a gente... Primeiro deixa eu te dizer que nesse primeiro momento o fanservice já começa, tá? Esse episódio é uma bomba de fanservice, a gente tem o tempo inteiro... O Huan Cheng, ele vive se aproximando de forma inesperada do Lian She e causam esses momentos que ele vai se sentindo meio desconfortável, mas que pra gente é maravilhoso. O Lian She pergunta então se ele sabe falar sobre a chuva de sangue que atingiu a flor, né? Que é um dos 4 contos dos 4 fantasmas. E ele pergunta sobre algumas coisas em relação a isso. A primeira é por que ele tem esse nome. O Huan Cheng explica que uma vez quando este fantasma atacou o covil de um outro fantasma e conseguiu destruir tudo, ele quando estava indo embora encontrou uma flor branca manchada pelo sangue que chovia, né? Depois de todo aquele massacre. Então ele cobriu essa flor com o próprio guarda-chuva. O que deu origem ao nome dele parece até uma coisa boba, mas é uma referência muito legal aos primeiros episódios, quando o Lian She, ele encontra com o Huan Cheng sem saber quem ele é, percorrem a floresta com os corpos suspensos e uma chuva de sangue como essa cai, e ele usa o guarda-chuva para proteger o Lian She, né, que tá lá fantasiado de noiva. Parece que faz a mesma referência, isso é muito legal. O Lian She pergunta sobre a aparência do fantasma e ainda palpita que ele tem uma aparência de um jovem como a do rapaz, né, que responde, o Huan Cheng vai responder então que ele é um fantasma, né? Ele pode estar em qualquer lugar, de qualquer forma, mas uma coisa que as pessoas não sabem é que ele perdeu o olho direito, que ele é cego do olho direito, só que as pessoas acreditam que ele tenha perdido em batalha, mas na real esse olho direito ele mesmo arrancou em um momento de loucura. Ele fala ainda um pouco sobre como ele era antes de se tornar um fantasma, ele fala um pouco mais sobre a aparência deles no meio dessa conversa. Então Lian She pergunta se ele tem alguma fraqueza. Ele diz que a única fraqueza seriam as suas cinzas, né? Como de qualquer fantasma. E daí ele vai contar pra gente que uma pessoa que tem as cinzas de um fantasma pode controlar ele ou se destruir e espalhar elas pode acabar com o fantasma. Mas em meio aos fantasmas, em meio à cultura deles, existe uma tradição onde um fantasma ele pode dar as cinzas dele a uma pessoa que ele confie completamente. Isso parece ao Lian She bastante preocupante, vamos dizer, porque tu entrega toda a tua confiança a uma pessoa e seria de partir o coração se tu fosse traído. Mas o Huan Cheng, ele parece despreocupado. Ele diz que se ele tá disposto a entregar tudo dele a alguém, ele não se importaria que a pessoa fizesse qualquer coisa com isso. Depois eles finalmente se apresentam. O Huan Cheng diz pro Lian She chamar ele de Sanlan, porque ele é o terceiro da família, mas também é uma forma carinhosa de chamar alguém. Eles vão repartir um pão e eles continuam a viagem até que eles são interrompidos por um grupo de luzes acesas. É um grupo de fantasmas. Eles percebem que eles estão no dia do festival fantasma e o homem que dirige a carroça está super assustado. Só que o Lian She, ele vai criar uma proteção divina ao entorno da carroça para eles se esconderem e também vai deixar esse homem desacordado, vai assumir o controle da carroça para que eles não sejam descobertos. Eles conseguem passar sem problemas, mas chega um momento então que os fantasmas vão perceber que eles estão ali, vão perceber a presença deles e perseguem eles durante toda aquela densa floresta. Quando eles chegam em uma bifurcação, a coisa fica preocupante, porque durante o dia do festival fantasma, as ruas entre o mundo fantasma e o mundo humano, elas se misturam. E se um humano entrar por engano no mundo fantasma, ele talvez nunca mais consiga sair de lá. Então Lian She, ele tenta a sorte através dos deuses com palitinhos pra tentar
tentar descobrir qual é o lugar certo, e ele parece ter grande infortúnio em qualquer um dos caminhos, e o Huan Chen tenta jogar a sorte também, só que ele parece ter muita sorte em qualquer um dos caminhos. Então, como nada resolveu, eles decidem escolher aleatoriamente. Eles pegam um dos caminhos e são barrados por um grupo de fantasmas que tá muito revoltado, tá muito irado, porque foi ele que atrapalhou a passagem deles. Eles estão muito bravos e prontos pra partir pra cima do Lian She. A questão é que quando eles partem pro ataque, eles percebem a presença do Huan Chen e eles veem um olhar desafiador nele. E eles não estão prontos pra desafiar o Rei Fantasma. Eles não estão prontos pra enfrentar aquele rapaz. E quando eles percebem que é ele ali, eles simplesmente saem correndo desesperados. O Huan Chen então agradece o Lian She e diz que ele deve ser mesmo muito poderoso para eles terem se assustado assim. Então durante todo esse percurso o Lian She ainda recebe um mérito por isso, e enquanto o Huan Chen ele fica fazendo o papel fingindo estar bastante assustado e preocupado nessa situação. O Lian She ele vai se mostrar super protetor e acolhedor, dizendo pro rapaz ficar protegido atrás dele, que ele vai garantir a segurança deles. Ai cara, é bem fofo, é bem engraçadinho isso. Durante o percurso, ainda com o aldeão que dirigia a carroça desacordado, eles continuam conversando e o Lian She vai oferecer ao Huan Chen ler a mão dele, ler a sorte dele. O que eu não comentei até aqui é que, óbvio, o Lian She ele tá desconfiado desse rapaz desde o começo da conversa, tanto que ele tenta jogar verde na primeira parte da conversa deles, atrás da carroça, e agora ele vê uma nova oportunidade de tentar descobrir se ele é um fantasma, porque se ele é um fantasma e tá camuflado, né, tá fantasiado, disfarçado de humano, tem algumas coisas que ele ainda não vai conseguir disfarçar, e a mão dele entregaria, a cor da mão dele entregaria. Então ele sugere ler a mão do rapaz, que é uma mão normal. Ele percebe que nada muda, mas é claro que mesmo assim ele lê a mão, ele faz uma leitura muito positiva e de um futuro muito promissor pro rapaz que quer saber sobre casamento. Ele pergunta sobre casamento, mas é só uma tática dele para fazer o Lian She elogiar ele abertamente, e a gente tem mais um momento super fofo e divertido entre eles, mas a dúvida do Lian She se ele é um fantasma ou não continua no ar. Ele ainda não tá seguro sobre isso. Quando eles chegam ao templo, então ele vai acordar novamente o aldeão que dirigia a carroça para ele ir embora e pergunta ao Huan Chen se ele tem lugar para ficar, para passar a noite. Quando o rapaz diz que não, ele convida então ele a passar a noite no templo, mesmo que seja um lugar muito simples, e é óbvio que o rapaz aceita de bom grado. A gente tem mais algum fanservice aqui. A gente na real tem muito fanservice, né, porque quando eles entram no templo, eles percebem que só tem uma cama e que eles precisam dividir ela, eles precisam se apertar nela. O Lian She vai contar pra ele que aquele templo é dedicado ao príncipe herdeiro, mas que tem muita coisa que ele precisa fazer pra melhorar, né, que o templo tá realmente caindo aos pedaços, e o Huan Chen diz que falta uma coisa importante, que é uma imagem para que os adoradores possam adorar quando eles vierem ao templo, e se oferece pra pintar ela. Ele diz que ele sabe sim quem é e como é o príncipe herdeiro, e que inclusive eles estavam conversando sobre isso na carroça. Durante todo o percurso até aqui, também na hora de dormir, o Huan Chen ele se mostra muito curioso sobre as marcas que o Lian She esconde embaixo das sedas que envolvem o corpo dele, e ele parece não querer falar sobre aquilo. Então os dois vão dormir. No dia seguinte, quando o Lian She acorda, ele percebe que o quadro tá pintado e agora eles têm uma imagem, um deus a quem adorar. Ele tem uma pintura lindíssima, maravilhosa do príncipe herdeiro, e quando ele sai na rua, ele vê o Huan Chen lá já fazendo alguns trabalhos, limpando o templo, e ele agradece pela pintura, e o rapaz diz que é o mínimo que ele podia fazer por ter passado a noite ali. A questão é que o Lian She ele ainda tá desconfiado do rapaz, então ele vai tomar mais duas atitudes para tentar descobrir se ele é um fantasma ou não. Primeiro, ele convida o rapaz para que ele possa, em agradecimento, pentear, arrumar o cabelo dele, porque ele diz que o cabelo é uma coisa que, como ela é muito detalhada, tem vários fios, seria difícil de um fantasma disfarçar. Mas parece que ele tá escondendo tudo muito bem se ele for um fantasma, porque ele não encontra falha nenhuma. Depois ele coloca vários amuletos, selos na cortina que protege a entrada do templo, e diz que como ele não tem uma porta, aquela seria uma boa proteção contra fantasmas. E logo o Huan Chen então dá uma desculpa pra ir embora, e ele fica duvidando se essa não seria o motivo, se ele não teria ido embora por causa dos amuletos, se os amuletos não teriam afastado ele. Um tempo depois o Lian She escuta um barulho
templo e o Huan Chen voltou com alguns materiais onde ele prepara uma porta para o templo. Pronto, ele não precisa mais de selos, ele não precisa mais de talismãs, e aí a dúvida fica maior ainda, porque ele não era um fantasma, ele não fugiu dali por causa dos selos, ele foi conseguir material para fazer uma porta, e ele ainda vai se oferecer para ajudar a reformar todo o templo. Então a gente vai ter uma sequência onde os dois juntos vão limpar e reformar todo o templo para estar pronto para o momento em que tiverem adoradores para receber. É uma sequência muito fofa, divertida, onde os dois vão fazendo vários trabalhos juntos, e a gente tem alguns olhares, alguns momentos onde o Lian She se pega olhando, admirando o Huan Cheng, né? E ele, quando ele é descoberto, quando ele é percebido, ele fica todo sem jeito. São momentos super fofos, divertidos, e a gente vai vendo que o relacionamento dos dois vai se construindo nessas nuances. Depois do trabalho pronto, os dois descansam quando escutam um barulho na rua e diversos aldeões chegaram ao templo. Eles foram trazidos pelo homem da carroça, né, que estava carregando os rapazes, e ele contou para os outros aldeões que ele foi protegido e que aquele era um grande deus abençoado, um guerreiro abençoado, e eles vêm pedir então as suas bênçãos para esse deus, eles vêm a esse templo orar. Tudo isso graças ao momento em que o Lian She protegeu o velho ancião e ele acabou contando para os outros. Ele vai perceber que ele ganhou diversos adoradores, eles estão lá pedindo suas bênçãos e adorando ao príncipe herdeiro, enquanto os dois observam de longe e ficam realmente felizes, naturalmente felizes, porque o Lian She, ele esperava levar vários meses até conseguir os primeiros adoradores. O Lian She ainda fala que provavelmente ele tem muita sorte de ter o Huan Cheng perto dele, né, e agradece o rapaz abertamente. E aí as expressões do Huan Cheng, elas assumem um tom um pouco mais sombrio e dramático, e ele fala que se a sorte dele ajudar e fizer bem ao Lian She, ele pode levar toda essa sorte. O Lian She fica meio confuso sobre o que ele disse, mas antes que essa conversa possa progredir, outros aldeões aparecem carregando um homem, e eles falam que esse homem apareceu doente, quase morrendo do nada, e eles pedem que ele ajude, e do nada o homem desmaia na frente deles. Esse foi o episódio em que finalmente os nossos dois queridos protagonistas começam a construir a relação deles, e vocês podem ver que ela é construída nos pequenos detalhes, nas pequenas interações. A gente tem bastante fanservice. Eu acredito que a gente não vai ter no Donghua nada tão explícito, porque eu não acho que a China vai mudar isso tão fácil, mas a gente vê muita coisa acontecendo, e esse desenvolvimento, né, esses olhares, essa troca constante de pequenos detalhes, né, que constrói o relacionamento deles, é muito gostosa de acompanhar, é muito saudável. Mostra que eles estão construindo entre eles um relacionamento muito maduro e que pode até ter um ritmo um pouco mais lento, mas que vai construir uma coisa muito firme. Claro que o Lian She ainda vai precisar lidar com as descobertas sobre a identidade do rapaz, eles ainda vão precisar construir laços em torno disso e aprender a lidar com as diferenças disso, né? Então tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu acredito que eles desenvolvam esse relacionamento, esse amor entre eles de uma forma madura o suficiente para conseguir lidar com tudo. Tem os momentos ali que o meu coração errou a batida, a coisa parou porque eu achei que a gente ia progredir muito. Tem vários momentos em que o Huan Cheng, ele vai pra cima do Lian She de forma bastante invasiva e parece que alguma coisa vai acontecer, mas nada acontece, óbvio. Mas é muito gostoso de ver. Eu sei que muito disso é fanservice, eu sei que a outra parte, ela é usada para construir o relacionamento deles, pra gente poder desenvolver melhor os sentimentos que um tem do outro sem precisar falar abertamente sobre isso, mas é impossível não ficar todo encantado e todo empolgado com isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio 5, suas expectativas para os próximos episódios, o like se gostou do vídeo, se é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!